Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Nessa quinta-feira, o nosso telejornal continua a repercussão do coronavírus, o Covid-19, aqui no Vale do Taquari. Entre os destaques, a gente fala sobre a retomada, o cronograma de atividades do governo do estado e os reflexos para a educação aqui no Vale do Taquari. Além disso, a gente traz uma entrevista exclusiva com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, sobre a situação atual do município. Além de falarmos sobre frustrações. Nesse momento, o que fazermos com os nossos sentimentos em meio à pandemia? Como lidar com tudo isso? A gente entra no ar a partir de agora e você, claro, é nosso convidado a assistir mais uma edição do Jornal da Univates que está entrando no ar. Começamos ao vivo mais uma edição do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Como eu já falei na abertura do programa, a gente segue fazendo a cobertura, a regionalização dos assuntos referentes ao Covid-19, entre outros assuntos que nós trazemos nessa noite de quinta-feira para você. Aliás, a gente vai fazer uma conexão já logo na abertura dessa edição do telejornal com a Prefeitura Municipal aqui de Lajeado, numa entrevista exclusiva do prefeito Marcelo Calmo para a nossa equipe de telejornalismo, onde justamente nós perguntamos para o prefeito aqui da cidade de Lajeado, depois de tantos casos diagnosticados como positivos aqui no Vale, que Lajeado continua sendo a cidade do Vale do Taquari com mais número de pessoas confirmadas com Covid-19, mas também sendo a cidade com alto índice de pessoas recuperadas, passadas do período do diagnóstico positivo e conseguiram se recuperar, ultrapassar a questão do Covid-19 e são consideradas recuperadas. Qual é o atual momento da cidade? Como que Lajeado continua se preparando para a continuidade do enfrentamento ao Covid-19? E o que a gente pode pensar daqui para frente? Quais são as perspectivas para Lajeado? Quem responde isso é o prefeito Marcelo Calmo. Boa noite. Boa noite, Marcos. Nós analisamos os números do Covid, principalmente de trás para frente. Hoje a gente bateu o número de 53 casos ativos e é o menor índice depois de muitas semanas, o menor índice desde o início de abril. E, por outro lado, os casos confirmados, eles guardam relação com o nosso compromisso com a transparência. Então, são pessoas que estão recuperadas, que podem voltar ao mercado de trabalho naturalmente, estão imunizadas e isso tem relação com o grande número de testes que a gente tem feito em Lajeado. Então, a nossa situação hoje, ela é tranquila, a gente pode ir permitindo outras atividades que não estavam suspensas, mas esta tranquilidade ela não pode ser combinada com relaxamento das ações. O uso da máscara tem se mostrado um elemento fundamental de grande valia para evitar a propagação do vírus, o distanciamento social também, hábitos de higiene e etiqueta respiratória. São 4 medidas simples que a nossa comunidade incorporou e tem feito uma grande diferença para que o vírus não se propague com a velocidade que a gente vê em outros casos. E por outro lado, por fim, a retaguarda hospitalar que a gente conseguiu organizar de forma preventiva foi fundamental para repassar essa sensação nesse momento de tranquilidade. Tá certo, a gente agradece ao prefeito Marcelo Calmo e também a assessoria de comunicação da prefeitura que fez a captação, né?
fez a gravação dessa entrevista para a nossa equipe aqui de telejornalismo. Um abraço para o Giovanni Marasca e todo o pessoal da assessoria de comunicação de Lajeado. Aliás, como o prefeito Marcelo Calmo acabou de nos dizer, né, é um momento de maior tranquilidade para o município, mas não dá para baixar realmente a guarda nesse momento. Tem que continuar, as pessoas continuarem aí justamente fazendo higienização, mantendo a etiqueta com relação às atividades que são necessárias nesse momento, entre outros que a gente precisa realmente manter nesse momento para que os números, né, os casos não venham a aumentar novamente, que a gente consiga manter essa tranquilidade por aqui. Mas quem vai explicar um pouco mais sobre esses números, se nós realmente estamos tranquilos com relação ao restante do Vale do Taquari, é a repórter Bianca Malman. É ela que vai chegar pela primeira vez essa noite aqui na nossa edição do Telejornal, trazendo a atualização dos dados da Secretaria Estadual de Saúde e também aqueles confirmados pelas prefeituras municipais aqui do Vale do Taquari, para você saber quais são os dados nesse momento que nós temos de pessoas confirmadas, recuperadas, que nós temos no Vale do Taquari com relação ao coronavírus. Boa noite, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Então, o Vale do Taquari chega à marca dos 2.000 casos confirmados de coronavírus. Para ser mais exata, já são 2.045 casos confirmados aqui na região, sendo desses 1.704 considerados já recuperados. Além disso, o Vale registra 24 óbitos, o que resulta em 317 casos considerados ainda ativos. Vamos então aos números mais detalhados de casos confirmados por município aqui do Vale do Taquari. Em Lajeado, são 1.291 casos confirmados da doença, 148 em Estrela, 128 em Taquari, 97 em Arroio do Meio, 67 em Teutônia, 49 em Cruzeiro do Sul, 57 em Bom Retiro do Sul, 41 em Encantado, 25 em Progresso, 20 em Santa Clara do Sul, 14 em Tabaí, 13 em Colinas, 11 em Roca Salles e Capitão, 9 em Imigrante, Paverama e Mussum, 7 em Westfália, 5 em Poço das Antas e Nova Brécia, 4 nos municípios de Sério, Canudos do Vale, Anta Gorda, Fazenda Vila Nova e Arvorezinha. E além disso, 3 nos municípios de Doutor Ricardo, Marques de Souza e Pouso Novo. Marcos, voltamos contigo por aí. Tá certo, obrigado, Bianca. Daqui a pouco ela retorna ainda nessa edição com mais informações, junto com a outra repórter da nossa equipe aqui de telejornalismo, a Larissa Santos. Chega nesse momento aqui para mim mais dados, tá? Então a Bianca nesse momento te atualizou com relação às confirmações que nós temos e agora acaba de chegar aqui, são 6 horas, 40 minutos, são 20 para 7 da noite. E nós que continuamos ao vivo com o nosso telejornal, eu tenho condições, então, de te trazer uma informação nova que Estrela, cidade vizinha a Lajeado, o município de Estrela, acabou de publicar, então, um novo boletim, onde consta um novo caso de confirmação, então, de coronavírus e 5 pessoas recuperadas, ou seja, um diagnóstico positivo para 5 pessoas consideradas recuperadas, o que totaliza o município da cidade aqui, então, de Estrela, em 149 pessoas confirmadas e 106 curadas. Estrela, nesse momento, 106 pessoas diagnosticadas com Covid-19 e 106 recuperadas. Infelizmente, uma morte no município de Estrela, são 42 pessoas ativas na cidade. O Vale do Taquari, então, com a chegada desses novos dados do município de Estrela, o Vale do Taquari tem agora 2.046 casos diagnosticados positivos de Covid-19, 1.709 recuperados, 313 são ativos e 24, é o número de óbitos, o número de mortes que nós tivemos aqui no Vale do Taquari, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar é para estar falando sobre vários assuntos. Aliás, a gente vai falar sobre a retomada das aulas no Rio Grande do Sul, os cronogramas. A gente fala com um representante de uma das entidades que está justamente fazendo essa logística, essa organização, pensando nos municípios aqui do Vale do Taquari, além de falar sobre os impactos para o setor da fotografia nesse momento de pandemia, entre outros conteúdos. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já retornamos, segundo bloco do Jornal da Univates. Aliás, para continuar as informações, né, para que você fique
bem informado nesse momento de distanciamento social, em que o prefeito de Lajeado, né, inclusive, vamos trocar aqui, o prefeito de Lajeado, ele acabou de nos explicar também da questão que o município vive um espaço um pouco mais tranquilo com relação ao Covid-19, mas que a gente não pode justamente baixar a guarda, né? As pessoas têm que continuar fazendo o que é necessário com relação à higienização e os hábitos nesse momento para que esses números não venham a aumentar. Eu acabei de atualizar também a nossa tabela que aparece através da Secretaria Estadual de Saúde, das prefeituras municipais do Vale do Taquari, e eu vou te trazendo essas informações ao longo dessa edição do nosso telejornal. Agora quem aparece novamente por aqui é a Bianca Malman, que traz detalhes justamente sobre a questão dos textos 100 autores que já são aprovados, né? 100 pessoas já foram aprovadas pelo projeto Escritos da Quarentena, mais um projeto muito bacana aqui da Univates, que acontece nesse momento de pandemia para reunir escritores nesse momento através de um espaço virtual. É isso, Bianca? E então, Marcos, com o objetivo de estimular a produção textual, a escrita, durante esse momento de isolamento social, a Univates, através do curso de letras, lançou um desafio para os alunos, professores e toda a comunidade acadêmica, o Escritos da Quarentena. O objetivo era justamente criar um espaço onde as pessoas pudessem divulgar aqueles conteúdos produzidos durante esse momento de isolamento social. E a comunidade realmente abraçou essa ideia. Mais de 100 pessoas enviaram os seus textos, pessoas de diferentes lugares, profissões e idades, desde crianças de 8 e 10 anos até idosos. E agora, então, todas essas produções podem ser conferidas no site da Univates, univates.br/escritos-quarentena. Ali estão, então, à disposição cerca de 100 textos, mini-contos, poemas e haikais. Vamos, então, dar uma conferida nessa produção das pessoas aqui da nossa comunidade. Marcos, voltamos contigo por aí. Tá certo, obrigado, Bianca, trazendo detalhes sobre esse projeto muito interessante aqui da Univates, aliás, a instituição de ensino superior comunitária aqui do Vale do Taquari, que vem fazendo diversos projetos através dos cursos, também através dos setores aqui da instituição, para auxiliar nesse momento a comunidade do Vale do Taquari como um todo. Nós, aqui da TV Univates, né, enquanto emissora universitária pertencente à instituição comunitária de ensino superior, a Univates, estamos também fazendo a nossa parte, levando informação para ti nesse momento através da nossa equipe de telejornalismo. E é justamente informações que nesse momento chegam com a entrevista que a gente te apresenta através da Úrsula Jacobs. Ela é coordenadora da UPA aqui de Lajeado e nesse momento a UPA tem um número muito menor do que o habitual de atendimentos. E ela vai explicar um pouco mais para ti justamente o porquê desse motivo. Boa noite, Úrsula. Olá, Marcos. O atendimento na UPA ele teve redução, sim, né, da demanda, e essa redução foi gradativa desde o início da pandemia, com o primeiro caso em Lajeado confirmado lá no final de março. A gente perdeu o áudio aí na entrevista da Úrsula. A gente vai tentar dar uma conferida no material para ver se a gente tem condições de exibir no próximo bloco. Então, enquanto isso, a gente vai nessa mesma câmera aqui, Fernando, hoje na direção de imagens do Fernando Schmitz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar o Marcelo Malman, ele que é secretário de Educação do município da cidade de Estrela, e ele também é um dos representantes, ele é presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação. E ele vai trazer justamente agora para nós informações sobre essa retomada, né? A partir do que ontem foi determinado pelo governo do estado, do cronograma da volta das atividades escolares, que retoma a partir do dia 1º de junho, através de uma maneira virtualizada, de uma maneira virtual, e que estabelece alguns cronogramas até chegar ao retorno presencial. O Marcelo Malman também agora traz mais detalhes dos reflexos disso aqui para o nosso Vale. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcos. Ontem, quarta-feira à tarde, na sua tradicional live, o governador Eduardo Leite se manifestou falando um pouco sobre o cenário da educação nesse processo de pandemia. Achei bastante prudente o fato do governador manter suspensas as atividades escolares no mês de junho, né? Então, nesse período, cada rede, seja estadual, municipal ou privada, continuará com as suas atividades remotas, domiciliares, né? Já organizadas desde de março, lá quando iniciou esse processo, né? Além disso, o governador ontem
deixou claro que essa retomada das atividades ela vai acontecer de forma gradual, né? E que terá que respeitar os protocolos desenvolvidos pela área da saúde, assim como o sistema de bandeiras organizados pelo Estado. Então, só poderão retornar as escolas das regiões que estão em bandeira amarela e bandeira laranja. Quanto aos protocolos, eles serão provavelmente amanhã, na sexta-feira, de forma oficial, divulgados, mas a gente teve alguma ideia ontem no pronunciamento do governador, que trata da utilização de EPI, como uso de máscaras, por exemplo, distanciamento mínimo entre os alunos, evitar contato pessoal, higienização dos espaços que serão compartilhados entre os alunos, enfim, todos estes cuidados farão parte desse protocolo que foi construído por profissionais da área da educação, né, pedagogos, assim como também pelos profissionais da área da saúde que vão dar esse suporte técnico fundamental. A questão toda neste momento, a expectativa toda neste momento, Marcos, é com relação de como será esse retorno gradual. Ontem o governador apresentou 4 cenários possíveis, né? Ou seja, não definiu qual desse cenário será adotado. Então existem várias possibilidades. A tendência é de que o retorno das atividades escolares ele aconteça a partir dos alunos do ensino médio e dos alunos de educação infantil. Tá? Essa é uma tendência que ele deixou claro ontem. Nós, da Undime, continuaremos defendendo o retorno gradual, sim, mas a partir dos alunos que têm um grau de autonomia maior, até chegar a esses alunos que têm um grau de dependência mais acentuado, que é o caso da educação infantil. Tá? A gente acredita que, como a gente não sabe como o vírus se comporta, por exemplo, dentro das unidades escolares, e que os protocolos são fundamentais para garantir a segurança dos alunos, dos professores, das famílias, enfim, de quem convive nesse espaço escolar, o ideal é, para verificar como vai ocorrer o processo de pandemia nesses espaços, que isso aconteça com as atividades com os alunos maiores, com os alunos adultos, que vão sim respeitar o distanciamento, vão sim utilizar o EPI. Tá certo, e te agradeço os esclarecimentos do Marcelo Naumann, secretário de Educação do município de Estrela, e ele que também é representante, né, o presidente então da União dos Dirigentes Municipais da Educação, e trouxe mais detalhes justamente dos reflexos dessa retomada da educação, do ensino aqui no Rio Grande do Sul. A gente segue por aqui ao vivo. Vamos tentar trazer de novo justamente a Úrsula Jacobs, ela que é coordenadora da UPA aqui em Lajeado, e eu comentava antes que a UPA teve um número de atendimentos muito menor, está tendo um número muito menor de atendimentos do que tinha até alguns meses atrás, antes da pandemia. E ela vai justamente explicar agora para nós, então, o porquê. Qual é o motivo disso? Vamos tentar ver se a gente consegue agora sim ouvir a Úrsula. Diga lá, Úrsula. Olá, Marcos. O atendimento na UPA ele teve redução, sim, né, da demanda, e essa redução foi gradativa desde o início da pandemia, com o primeiro caso em Lajeado confirmado lá no final de março. Hoje nós estamos atendendo em torno de 100 pessoas por dia, e isso representa 1/3 dos nossos atendimentos em tempos de não pandemia, né, antes dela. A diminuição da demanda ela se dá por diferentes fatores, dentre eles a reorganização dos atendimentos na rede de saúde aqui no Lajeado, onde os postos de saúde estão atendendo livre demanda, né, com agenda livre, então o cidadão pode e recebe o atendimento ao buscar as unidades de saúde. Também se deve pela diminuição da circulação das pessoas, então espontaneamente as pessoas não buscam, e também a diminuição da circulação reduz os acidentes, né? E também outro fator que contribui para essa redução é que a UPA hoje está sendo buscada para as questões que de fato são urgência e emergência, então os casos graves têm vindo para nós. O atendimento na unidade está organizado de maneira que o paciente, ao chegar, ele é atendido e avaliado na porta da unidade, então o enfermeiro já faz a verificação de sinais vitais, sintomas, acolhe as queixas, e ali ele já verifica se é uma situação suspeita de Covid ou confirmado Covid, ou uma situação que não está relacionada ao Covid. Ao identificar isso, ele conduz então o paciente
para os locais, para as áreas específicas de atendimento dentro da unidade. Hoje a gente conta então com um consultório especificamente para atender síndrome gripal. Nós temos 4 leitos de observação COVID e 2 leitos de semi-intensivo com respirador para COVID. Os demais atendimentos estão sendo realizados em 4 consultórios. Contamos com uma sala de aplicação de medicação para esses pacientes, 6 leitos de observação e 3 leitos de sala vermelha, que são os leitos de emergência, por onde chegam então as ambulâncias, né? Cerca de 15% da nossa demanda hoje, ela está relacionada à síndrome gripal, então com suspeita COVID. Tá certo, eu te agradece os esclarecimentos da Úrsula Jacobs, ela que é coordenadora da UPA aqui em Lajeado. A gente vai para um rápido intervalo, quando retornar, aí é para falar sobre fotografia, sobre diálogos na pandemia, um evento virtual aqui do CCHS, da Univates, e ainda está abordando outros vários assuntos. Aliás, tem muito conteúdo ainda essa noite que a gente está falando contigo, inclusive falar sobre um aplicativo, um teste digital que foi premiado e é sensacional. Tenho certeza que tu vai adorar essa ideia e tu pode inclusive fazer esse teste na tua casa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom, terceiro bloco aqui do nosso telejornal, Jornal da Univates, nessa quinta-feira, né? Faltam 5 minutos para 7 horas da noite. A gente segue ao vivo por aqui para te levar informações e tu ir terminando a semana bem informado. Aliás, a gente vai falar agora sobre as bolsas que foram concedidas ao PIBID e também à residência pedagógica para os alunos de licenciatura aqui da Univates, uma notícia super bacana, e quem vai explicar, esclarecer mais sobre isso é a pró-reitora de ensino, professora Fernanda Pinheiro. Boa noite, professora Fernanda. Bom, a Univates teve aprovados o seu projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e também do Programa de Residência Pedagógica, ambos com uma duração prevista para 18 meses e que são previstos em editais específicos publicados pela CAPES. Foram 294 instituições de ensino superior que concorreram para o edital do PIBID e 270 que concorreram para o edital do Residência Pedagógica em todo o país. E desses, 250 instituições foram selecionadas em cada edital. Então, estamos muito felizes com essa seleção. São 72 bolsas por programa para estudantes dos cursos de licenciatura da instituição. Então, são ciências biológicas, educação física, história, pedagogia e letras. Ou seja, nós teremos 144 estudantes de licenciatura da Univates recebendo bolsa destes programas. Então, a bolsa tem um valor de R$400. Ela é depositada pela CAPES diretamente na conta bancária do estudante. E, além disso, em cada programa nós temos 9 escolas públicas parceiras. Em cada escola, um professor da Univates será bolsista, denominado supervisor, no caso do PIBID, ou preceptor, quando se trata do residência pedagógica. Bom, muitos se perguntam qual a diferença, né, entre o PIBID e o residência pedagógica, né? O PIBID é um programa de iniciação à docência, então ele é destinado para estudantes do início da formação dos cursos de licenciatura. E ali nós temos, então, um coordenador de área, que é um professor indicado pela Univates, mais um supervisor indicado pela escola parceira. Eles vão atuar como pontes entre essas instituições, justamente por onde vão transitar os estudantes licenciandos, os futuros professores, né, que vão articular a teoria, né, aquilo que eles vêm aprendendo em aula, com também a prática experimentada no dia a dia da escola. E no residência pedagógica nós temos situações destinadas especificamente para quem está mais ao final do curso de licenciatura. Então, tanto que o residência ele equivale a um estágio. E daí nós também temos um docente orientador indicado pela Univates, um preceptor, que é como é chamado o professor supervisor lá na escola parceira, e esses 2 profissionais já também atuam como articuladores entre as instituições e também orientando e assessorando
o licenciando, o estudante de licenciatura já lá no campo da experimentação, lá no campo da escola. Em breve nós estamos enviando mais informações sobre as inscrições desses 2 programas, então nós pedimos que os estudantes de licenciatura, dos cursos de licenciatura, tanto presencial quanto EAD, fiquem atentos a isso. As informações vão chegar em breve com editais para a seleção e fica o convite para que participem, porque sem dúvida é uma experiência única na formação do estudante de licenciatura da Univates, né? E essa oportunidade ela é fantástica mesmo, tanto que nós celebramos toda vez que somos selecionados nesses programas, porque é um diferencial realmente para quem vem estudar e vem se formar professor nos nossos cursos aqui na Univates. Tá certo. Aliás, deixa eu mandar aqui um abraço para o Carlos e também para o Volmir, né, que estão sintonizados, mandando recados para a nossa equipe aqui através do facebook.com/tvunivates, tua maneira de interagir conosco. E além disso, tu já sabe, né, tu pode sintonizar a programação da TV Univates também pelo canal 15 da NET de Lajeado ou então pela Brás Rede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. Aliás, a gente deu esse recado institucional, né, com relação ao PIBID, com relação à residência pedagógica através da Pró-Reitoria de Ensino, e agora a gente vai falar sobre um outro evento que acontece, já acho que, se eu não me engano, a 3ª etapa dele, que é um evento virtualizado, acontece através da organização do CCHS, que é o Centro de Ciências Humanas e Sociais, aqui da Univates, e que dessa vez, na segunda-feira, às 7h10 da noite, vai discutir a educação em tempos de pandemia. Quem traz os detalhes é o diretor do CCHS, o professor Leonel de Oliveira. Boa noite, Leonel. Boa noite, Marcos. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Univates. Então, primeiramente, obrigado pelo espaço, que a gente possa divulgar, então, a 3ª edição do Diálogos na Pandemia, né? O Diálogos na Pandemia é uma série de eventos, de debates virtuais, que é promovido pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais. Então, nós chegamos na nossa 3ª edição, que acontece nessa segunda-feira, dia 1º de junho, e que terá como tema a educação em tempos de pandemia. Para essa 3ª edição, nós teremos como mediadora do evento a professora do curso de Pedagogia da Univates, professora Morgana Domenica Hadi, que vai mediar uma discussão que terá a participação de 2 professoras doutoras em educação pela URGS, a professora Clarice Saletti Traversini e a professora Camila Lockman. Essa atividade inicia às 19h10, para que todos possam ter acesso ao link do YouTube, ou também, se quiserem fazer a sua inscrição no sistema de inscrição da Univates, eu sugiro que entrem na página da própria instituição, onde lá poderão pegar todas as informações para essas inscrições. É importante salientar que esses eventos, então, acontecem há cerca aí de um mês. Nós estamos com a 3ª edição, promovido pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais e promovido pelos vários cursos do nosso centro. Daqui a cerca de 2 semanas, dia 18, que é uma quinta-feira, nós teremos a 4ª edição deste evento, que terá a participação do professor Juremir Machado da Silva, num diálogo denominado Leituras na Pandemia, né? Então fica aí o nosso convite para que todos possam participar, especialmente os alunos da Univates, os alunos dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais, já que essas atividades iniciam às 19h10, possibilitando assim que os professores, que inclusive os professores que têm aula nesse momento, que possam participar dessas atividades, convidando as suas turmas. Os nossos 2 primeiros encontros do Diálogos na Pandemia foram muito interessantes. Nós juntamos aí quase 600 alunos na participação nesses eventos virtuais e tem sido muito bom, muito enriquecedor os debates que o Centro de Ciências Humanas e Sociais tem proporcionado nesses eventos. Então fica o nosso convite nessa próxima segunda-feira, dia 1º de junho, a partir das 19h10, o tema é Educação em Tempos de Pandemia. Todos convidados, alunos, professores, comunidade em geral. Marcos, muito obrigado pelo espaço e um ótimo jornal da Univates para todo mundo.
Tá certo. Reforçando então o convite do professor Leonel, segunda-feira, 7h10, tá marcado então para o Diálogos na Pandemia, que dessa vez vai estar trabalhando então a temática Educação em Tempos de Pandemia. A gente segue por aqui ao vivo agora para falar sobre sentimentos, sobre o lado emocional do ser humano. Aliás, quem é que em meio a essa pandemia, a toda essa crise que a gente vive, não só, né, do espaço da saúde, mas econômico e tantos outros que a gente pensa, que a gente discute, que a gente conversa com amigos, com parentes e fica se perguntando como superar alguns desafios, como continuar projetando novas possibilidades para a nossa vida. E aí nesse momento entra justamente essa questão do como superar frustrações, né, que nós venhamos a, infelizmente, ter nesse período de Covid-19, vivendo uma pandemia, algo totalmente novo para todo mundo. E a gente vai conversar agora justamente com a psicóloga, a Fernanda Nicareta, que vai tentar nos explicar um pouco mais de como superar esses momentos. Boa noite, Fernanda. Olá, Marcos. Sim, com certeza. Ficam os efeitos emocionais, psicológicos dessa privação, desse cancelamento, dessa mudança de planos, né? Quem tem casamento, formatura ou uma festa programada que teve que mudar, reagendar, ou uma viagem, às vezes são situações que tem como reagendar, às vezes são situações que não. De qualquer forma, eu acho que o grande efeito que a pandemia está deixando na gente, e sim, nós estamos num processo, num momento histórico extremamente formador de traumas, porque talvez é a primeira vez que a gente se sente assim tão privado na nossa liberdade de ir, de vir, de fazer as coisas, de fazer os nossos planejamentos e conseguir concretizá-los, né? Então, quando eu tenho uma festa, uma viagem, um momento importante da minha vida que é alterado por esse inimigo, então, invisível, por esse ser que eu sei que é um ser, mas que eu não consigo ver, que eu não consigo atacar, que eu não consigo barrar a existência dele, eu me sinto extremamente afetado e imobilizado. Cada sujeito, cada pessoa, dentro das suas condições, dentro daquilo que consegue acessar e fazer, é importante que vá encontrando estratégias de enfrentar e de se reinventar e de criar talvez alternativas para isso. Ficar batendo ali diante disso e pensando, né? Não vou conseguir, não vou... agora minha formatura foi adiada, meu casamento foi adiado, tá tudo destruído, meu plano, minha viagem, tudo que eu queria, né? Se a gente ficar batendo nessa tecla, se a gente ficar insistindo naquilo que a gente não consegue, vai ser um agravante talvez para nossa condição emocional. Claro que a gente vive uma espécie de luto por perda dessa liberdade, por perda dessa privação, e porque a gente acaba, então, né, tendo isso tudo alterado. E pensar estratégias, posso remarcar, posso reagendar, posso fazer de uma outra forma, né, procurar um apoio psicológico se está pesado demais, conversar com as pessoas sobre isso, buscar pessoas, familiares, amigos, construir uma rede de apoio, né, para poder conversar sobre essa angústia que está sendo gerada por essa privação. Tá certo, obrigado à psicóloga Fernanda Nicareta, dando esclarecimentos, falando mais justamente sobre esse período de pandemia e como superar algumas frustrações que nós possamos ter, né, porventura. Aliás, mando um abraço aqui para Carmen, para Araci, a todos aqueles que estão mandando mensagens, interagindo conosco através do facebook.com. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Quando a gente voltar, ainda tem o quarto bloco aqui do nosso telejornal de quinta-feira, e a gente vai falar sobre os impactos no setor da fotografia, realmente um dos setores que mais vem sentindo com esse momento de pandemia por não poder registrar eventos, já que os eventos geram aglomeração, e também a gente vai falar sobre a questão do Coletivo Juntas, que está fazendo uma vaquinha online e outros assuntos. Daqui a pouquinho, não sai daí.
Nós já retornamos, nosso quarto e último bloco desse telejornal de quinta-feira, o Jornal da Univates, 7 horas 10 minutos, dia 28 de maio. A gente segue fazendo essa repercussão, né, passando por diversos setores, segmentos, e mostrando também os impactos, as formas de superar esse momento de pandemia do Covid-19. E agora a gente vai conversar com uma fotógrafa, né, ela que é a Andriele Maguedans, e ela traz detalhes justamente de como esse setor específico da fotografia, que registra tantos sentimentos, né, tantos momentos importantes das pessoas, vem sofrendo os impactos devido ao Covid-19. Boa noite, Andriele. Boa noite, Marcos, e a todos que estão assistindo. Para falar um pouquinho sobre o impacto do Covid na área da fotografia. O impacto tem sido grande, pois a gente já está desde março sem eventos e a gente também não tem uma previsão de quando eles voltam a acontecer. Além de eventos como casamentos, formaturas que foram adiadas ou inclusive em alguns casos foram cancelados, a procura por ensaios fotográficos de gestantes, famílias, ensaios infantis também caiu muito. Por isso, para tentar amenizar esse impacto, criei alguns pacotes especiais e de menores valores para poder oferecer então para meus clientes. E para realizar esses ensaios de forma segura, realizamos eles em ambiente externo e com algumas medidas de distanciamento, e também em nenhum momento a gente faz contato físico com eles, além, claro, do uso de álcool gel e máscaras. É um momento delicado para todo mundo, por isso a gente precisa ser bastante compreensivo e flexíveis. Muito obrigada pelo espaço e uma boa noite. Tá certo, a gente deseja boa sorte aí a todos os fotógrafos, né? De certa forma também são nossos colegas comunicadores fazendo registros de imagens, de eventos. Tomara que essa pandemia logo passe e através da virtualização, de outros meios também, haja também possibilidade de continuar na ativa trabalhando, porque os fotógrafos são muito importantes para a nossa vida, com certeza. A gente segue ao vivo ainda no nosso telejornal, o Jornal da Univates, agora para acionar a Thaísa Radaeli. Ela que vai falar, ela é integrante, né, do coletivo Juntas, e vai falar sobre essa vaquinha online que está acontecendo. Ela vai trazer mais detalhes justamente sobre essa ideia de projeto delas. Boa noite, Thaísa. Olá, eu me chamo Iessa e falo em nome do coletivo Juntas. O nosso coletivo é formado por mulheres aqui de Lajeado e região, e durante o ano de 2019 a gente já vinha promovendo algumas ações e eventos de ocupação de espaço público e pretendemos continuar atuando como uma plataforma de troca de informação e de contato entre diversos grupos. Mas, com a pandemia, tivemos que nos adaptar. E a gente tinha um dinheiro em caixa que veio do carnaval que a gente organizou no início do ano. A gente queria muito ajudar algumas entidades que já conhecemos o trabalho, mas achamos que seria pouco. Então, surgiu a ideia da gente fazer uma vaquinha online. Por quê? Todo mundo quer ajudar, mas o melhor que a gente pode fazer agora é ficar em casa, é se preservar, né, para preservar os outros. Então, sendo online, não tem grandes dificuldades a não ser pegar o teu celular, entrar no link lá que está na bio do Instagram do coletivo e doar. Você pode doar de 10 a quanto quiser. O nosso objetivo é arrecadar R$3.000. Esses R$3.000 vão ser direcionados para algumas instituições que são Move Mães, que ajudam as mães solo e famílias dos bairros carentes de Lajeado, a Casa de Passagem, que acolhe mulheres que sofrem violência doméstica e nesse momento tem sido uma procura maior. Também os protetores de animais aqui da região, que ajudam casos bem pontuais de animais feridos, que precisam de algum apoio, enfim. E também a Marinês Silva, que é uma mulher moradora do bairro Santo Antônio, que também faz um trabalho muito legal lá no bairro, ajuda todo mundo, e ela está precisando de um fogão. A vaquinha vai durar 1 mês, então tem bastante tempo para ir lá. É só acessar o nosso Instagram, @coletivo.juntas. Lá na bio tem o link da vaquinha, é super fácil de doar. Você pode doar quanto puder, quanto quiser, e a gente acredita que no final nós vamos conseguir ajudar todo mundo, se, né, cada um ajudar um pouquinho. Então, a gente convida todos para ir lá, @coletivo.juntas. O link tá lá, é muito fácil de doar. Tá certo, a gente agradece os detalhes, né, os esclarecimentos do coletivo Juntas.
A gente ainda tem o último conteúdo nesse telejornal de quinta-feira, e agora a gente vai falar com o João Pedro Halpe, ele que é diretor de operações na Heartcare, que desenvolveu um teste digital para diagnosticar o Covid-19. O detalhe, tá? Eles receberam uma premiação do Laboratório Roche e, inclusive, né, receberam uma visibilidade muito grande através da Forbes, porque desenvolveram esse teste, que é um teste onde você, através justamente de um site, consegue fazer o diagnóstico do Covid-19, do coronavírus. Mas o João Pedro vai trazer mais detalhes e explicar um pouco mais de como ele funciona. Boa noite, João Pedro. Olá, Marcos, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço. A Heartcare é uma startup de tecnologia em saúde, focada em trabalhar com dados e ajudar as pessoas, através do entendimento da sua própria saúde, a ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente viu a Covid-19 surgindo lá na China no início do ano, em janeiro, a gente ficou bastante impressionado com o que estava sendo falado e com o que estava sendo reportado de lá. Foi aí que a gente começou a fazer uma pesquisar o que estava acontecendo lá, o que tinha acontecido em outras epidemias de vírus, e aí começamos a pensar como a nossa expertise podia ser uma solução para esse problema também. E daí surgiu nosso protocolo de triagem. A gente criou, junto com nossa equipe médica e nossa equipe de tecnologia, esse protocolo de triagem, que é uma série de perguntas e respostas para entender o contexto de cada pessoa com relação a dados fisiológicos, a dados de comportamento e a dados de sintomas e comorbidades, para a gente poder fazer um perfil epidemiológico da população. Para a pessoa, a gente entrega uma análise sobre probabilidade de risco dela estar infectada, de acordo com as respostas que ela nos trouxe, e também o risco que ela tem, caso ela seja contaminada. Então, a gente consegue entregar uma informação para as pessoas que hoje elas não conseguem sem fazer um teste laboratorial, por exemplo, ou sem ir ao hospital. Então, com base nessas triagens, nesses dados de triagem, a gente, pelo outro lado, analisando esses dados em massa, a gente faz uma estatística e a gente consegue fazer um mapeamento. Então, a gente consegue fazer um mapeamento da evolução da doença e o mapeamento do risco que a doença traz para o sistema de saúde. E com isso a gente tem uma informação muito rica que pode ajudar tanto o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, quanto a gestão de políticas privadas das empresas, de políticas de saúde corporativas para a gestão dos seus funcionários e colaboradores, para não expor eles a risco no momento de retomada das atividades. A Heartcare é uma empresa que surgiu em 2017. Em 2018, a gente participou de um concurso de startups, de desafio de startups, promovido pela Roche aqui no Brasil, a farmacêutica Roche, e a gente foi vencedor entre 180 startups que estavam concorrendo. Tá certo, a gente agradece ao João Pedro Halpe, parabéns por esse baita projeto. E é justamente com essa informação que a gente vai encerrando a edição de hoje do nosso telejornal, o Jornal da Univates, que mais uma vez ficou no ar aí por cerca de 45 minutos, te levando informação, tentando regionalizar ao máximo todos os conteúdos para que você fique em casa bem informado nesse momento, tá certo? A gente se encontra, você já sabe, amanhã a partir das 6h30 da noite aqui na TV Univates. Vamos encerrar bem a semana. Valeu, um abraço, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rua de Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.